Vivemos em uma geração marcada por crises de identidade. Pessoas se perguntam todos os dias: por que eu nasci? Será que minha vida tem algum valor? Será que Deus realmente se importa comigo? Mas a Bíblia, em Jeremias 5:5, responde com uma verdade poderosa que atravessa séculos. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essa frase, embora dita a Jeremias, carrega um princípio eterno e pessoal para mim e para você hoje. Você não é um acidente. Você é um projeto de Deus. Antes que alguém soubesse da sua existência, Deus já sabia. Antes do ultrassom, antes da descoberta da gravidez, você já existia no coração de Deus. Em um mundo que mede valor por aparência, performance ou número de seguidores, Deus olha para você com olhos de propósito eterno. Não importa as circunstâncias do seu nascimento, se foi planejado ou inesperado, se seus pais te aceitaram ou não. Deus te formou, isso muda tudo. Seu valor não depende do seu passado. Seu propósito não está ancorado no que os outros disseram sobre você. Sua origem está em Deus, e isso é imutável. No meio de tanta comparação nas redes sociais, decepções familiares e falta de direção, essa verdade traz libertação. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito eterno. Muitos hoje lutam com ansiedade, depressão e vazio existencial, mas essa frase nos lembra: há um Deus soberano que decidiu que o mundo precisava de você. Você já se sentiu inútil ou esquecido? Deus quer que você ouça isso hoje. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já te desejava, eu já tinha um plano para você. Respire fundo. Isso muda tudo. Deus é o autor da sua vida, seu valor. Vem dele, não das circunstâncias. Você não está perdido. Você é parte de um plano eterno. Vivemos num tempo onde somos conhecidos apenas superficialmente. As redes sociais nos conectam com centenas, até milhares de pessoas. Mas quantas delas realmente nos conhecem de verdade? Muitos escondem quem são, vivem com medo do julgamento e até tentam construir máscaras para serem aceitos. Mas Deus declara a Jeremias, e a nós: eu te conheci. Esse conhecer de Deus não é uma informação. Não é como se Deus tivesse acesso à nossa ficha técnica. É um conhecimento profundo, relacional, eterno. Deus não apenas sabia que você existiria. Ele te conhecia em essência, com suas emoções, traços, personalidade, lutas e potencial. Hoje, muitas pessoas estão cercadas, mas se sentem sozinhas. Elas pensam: se as pessoas realmente soubessem quem eu sou, me rejeitariam. Mas Deus te conhece completamente. Suas falhas, seus pensamentos mais escondidos, suas fraquezas e pecados, e ainda assim Ele te ama e te chama. Salmo 139, 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Nos dias atuais, onde a comparação gera crise e a aparência virou prioridade, saber que Deus nos conhece profundamente e ainda assim nos escolhe é libertador. Você não precisa se reinventar para agradar a Deus. Você não precisa esconder suas feridas dele. Você pode ser real, porque ele já te conhece e te ama assim mesmo. Sabe aquele sentimento de ninguém? Me entende? Deus olha para você e diz: eu te conheço. Eu sei quem você é de verdade. E mesmo assim, eu te escolho. Você pode tirar a máscara hoje. Ele não se assusta com a sua dor. Deus não apenas sabe sobre você, ele te conhece profundamente. Esse conhecimento é cheio de amor, graça e aceitação. Você é conhecido, amado e chamado por um Deus que vê além da aparência. Quem é você? Essa é a pergunta que move milhões de pessoas hoje. Muitos tentam responder essa pergunta pela profissão, aparência, conquistas ou relacionamentos. Mas Jeremias 1:5 traz uma verdade poderosa.
Você já existia no coração de Deus antes de nascer. Na cultura atual, dizem que você pode ser o que quiser. Isso gera ansiedade e pressão. Eu preciso me reinventar o tempo todo. Mas Deus diz algo totalmente diferente. Eu te conheci antes de você existir. Isso significa que sua identidade não começa no berço, mas no céu. Você não é resultado de uma construção social, mas de uma intenção divina. Se Deus pensou em você antes da fundação do mundo, então você já tinha identidade antes de ter um nome. Você já tinha propósito antes de ter um CPF. Você já tinha valor antes de ser reconhecido por alguém. Sua identidade está segura em quem Deus diz que você é, não no que o mundo tenta impor. Hoje, muitos vivem em crise de identidade. Se perdem nas redes sociais, nas comparações, nos padrões inalcançáveis. Mas a Bíblia te chama de volta à sua origem. Você já era conhecido por Deus antes mesmo de nascer. Ou seja, você já era amado, já era separado, já era desejado. Não é o seu passado que define quem você é. É o coração eterno de Deus que define sua identidade. Você não precisa se reinventar para descobrir quem é. Precisa apenas voltar ao lugar onde sua identidade foi sonhada. No coração de Deus. Antes que o mundo tentasse te rotular, Deus já te chamava pelo nome. Sua identidade não é um acidente. É um plano eterno. Deus te viu, te conheceu e te deu valor antes mesmo da sua existência física. Descobrir quem você é começa com a pergunta: quem Deus diz que eu sou? Vivemos em um mundo onde muitas pessoas se sentem fracas, desajustadas, com defeito ou fora do padrão. A indústria da aparência e do desempenho empurra a mensagem: você precisa ser diferente para valer algo. Mas Deus, em Jeremias 1:5, diz a Jeremias, e a cada um de nós, que Ele mesmo formou cada parte de nós. Isso não foi obra do acaso, foi intencional, detalhado, divino. A palavra formasse, usada no original hebraico, remete a um oleiro, moldando o barro com cuidado, atenção e propósito. Deus não delegou a tarefa de formar você. Ele mesmo te desenhou. Seu tom de pele, sua personalidade, seus talentos, até mesmo seus limites. Nada é aleatório. Você é um projeto detalhado e exclusivo do Criador. Você pode até achar que tem falhas, mas Deus enxerga intenção onde você vê imperfeição. E o mais bonito, Deus não errou em nenhum detalhe. Hoje é comum as pessoas dizerem: queria ser mais bonito, queria ter outra personalidade, nasci com defeito. Mas Deus responde: você é do jeito que eu te formei. Eu não cometo erros. Tudo em você tem propósito. Essa verdade cura a autoestima e liberta da comparação. Talvez você esteja se olhando no espelho e pensando: por que eu sou assim? Deus responde com amor: porque fui eu que te formei. Cada detalhe tem um porquê. Você não é produto do acaso. Você é uma obra-prima nas minhas mãos. Deus formou você de forma pessoal e intencional. Não há nada em você que seja erro ou excesso. Tudo é parte do plano. Ao invés de se comparar, abrace o desenho que Deus fez. Quantas pessoas hoje se perguntam: será que minha vida tem algum propósito? Será que existe um motivo maior por trás da minha existência? Em Jeremias 1:5, Deus diz algo surpreendente: antes que saísses da madre te consagrei. Ou seja, Deus já havia separado Jeremias antes mesmo dele nascer. E o mesmo vale para mim e para você. Você já nasceu com um propósito consagrado. Consagrar significa separar para um fim santo, específico, exclusivo. Antes do nascimento físico, Deus já tinha marcado Jeremias com um selo. Você será meu e viverá para um propósito eterno. Não é uma separação para orgulho, e sim para missão. Hoje o mundo diz: encontre o seu propósito. Mas Deus diz: o seu propósito já existia antes de você nascer. Eu te separei para isso. Não é você que define seu propósito.
É Deus quem revela o propósito para o qual Ele te consagrou. Num mundo de incertezas, onde muitos vivem, sem direção, sem sentido e sem identidade clara, essa verdade é transformadora. Você foi separado por Deus antes mesmo de nascer para algo que só você pode cumprir. Isso quebra o sentimento de inutilidade. Isso cura o complexo de inferioridade. Isso gera responsabilidade e esperança. Você não está aqui por acaso. Você foi preparado, moldado e separado por Deus para um impacto real. Você se sente perdido? Sem rumo? Deus diz: antes mesmo de você respirar pela primeira vez, eu já havia te separado. Você foi consagrado. Você foi escolhido. Existe um chamado sobre sua vida que vem do céu. Vivemos em uma época em que muitos correm atrás de um chamado, tentando descobrir o que deveriam fazer da vida. Pessoas se frustram por não saberem sua vocação. Vivem comparando seus caminhos com os de outros. Mas Deus disse a Jeremias: e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes de você nascer, já havia um chamado definido para você. Deus não cria alguém e só depois pensa no que essa pessoa vai fazer. Pelo contrário, Ele sonha com a missão e depois forma a pessoa para cumpri-la. A vocação de Jeremias não nasceu no momento em que ele falou com Deus. Ela já existia antes da existência física dele. Seu temperamento, seus dons, suas experiências, até mesmo suas dores, tudo está conectado ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você não está tentando se encaixar em algo. Você foi moldado sob medida para cumprir algo que ninguém mais pode fazer do jeito que você faz. Hoje, muitos seguem o fluxo da sociedade: estudo, trabalho, sucesso, dinheiro, rotina. Mas poucos param para perguntar: por que Deus me colocou aqui, neste tempo, nesta cidade, nesta geração? Essa pergunta muda tudo. Deus não comete excessos. Se você está vivo, é porque ainda existe um chamado a ser vivido. Talvez você se sinta perdido, como se tivesse perdido o tempo da vida. Mas Deus está dizendo: eu te dei um chamado antes mesmo de você nascer, e eu ainda posso ativá-lo em você. O mundo pode não ter te notado, mas o céu te deu uma missão. Quando Deus diz a Jeremias: as nações te dei por profeta, Ele não está apenas revelando uma função, mas um destino específico e ousado. Jeremias não foi chamado para qualquer coisa. Ele foi separado para falar em nome de Deus às nações. Um chamado específico, ousado, que impactava pessoas além de sua própria terra. Hoje em dia, muitos querem fazer um pouco de tudo, ou seguir o que está em alta. Mas Deus não trabalha com improvisos. Deus designa propósitos específicos. Jeremias era um profeta. As nações, não um general, não um agricultor. Ele nasceu para ser exatamente aquilo que Deus planejou. No mundo de hoje, muitos vivem como se fossem peças soltas. Vou onde der certo. Faço o que me pagarem. Vivo o que aparecer. Mas Deus está dizendo: eu te chamei para algo que tem nome, direção e propósito. Eu te dei para algo, e esse algo ainda está esperando por você. Você não nasceu por acaso, nem está no mundo à toa. Existe um propósito específico sobre a sua vida. Assim como Jeremias foi chamado para ser profeta às nações, você também foi separado para uma missão que só você pode cumprir. Em Jeremias 1:5, Deus deixa claro que Jeremias não foi escolhido por homens, nem por conveniência, nem por merecimento. Ele foi designado diretamente por Deus. Eu te dei às nações por profeta. Em outras palavras, você foi enviado por mim. Isso muda tudo. O mundo valoriza diplomas, seguidores, status, mas o céu valoriza quem foi enviado. Jeremias não tinha título nem influência, mas ele tinha uma voz vinda da parte de Deus, e isso era suficiente. Você pode estar em um lugar onde ninguém te valoriza, poucos te escutam, nada parece dar frutos, mas se foi Deus quem te enviou,
O seu valor não está nas circunstâncias. Está na origem. Você carrega um selo de autoridade que não pode ser revogado. E isso te dá coragem para continuar mesmo quando ninguém acredita. Você não precisa de uma placa, de um púlpito ou de fama para cumprir sua missão. Se foi Deus quem te enviou, você já tem tudo o que precisa. Onde Deus te plantar, floresça com ousadia. Sua origem celestial é a prova de que sua missão é real. Na nossa sociedade, a autoridade é muitas vezes medida por títulos, fama ou poder. Porém, a Bíblia nos ensina que a verdadeira autoridade não vem de onde você está ou de quem você conhece, mas de quem te enviou. Deus diz a Jeremias: "Eu te escolhi para ser profeta." A autoridade de Jeremias não vinha de um cargo social, mas da escolha divina. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, Ele coloca sobre essa pessoa uma autoridade que vai além das circunstâncias. Jeremias não tinha recursos nem apoio político, mas ele tinha a autoridade de quem foi escolhido por Deus. Essa autoridade não depende da aprovação humana, mas do reconhecimento divino de quem você é e do que foi chamado para fazer. Você pode estar se sentindo pequeno, sem recursos ou reconhecimento. Mas Deus está dizendo: "Eu te escolhi." Não importa o que o mundo diga ou o que as circunstâncias digam. Você tem autoridade porque eu te escolhi. A autoridade que Deus te dá é inabalável. Você pode até sentir medo, insegurança ou ser desacreditado pelas pessoas, mas não há nada mais poderoso que a escolha divina sobre a sua vida. Você já tem autoridade, não porque o mundo te reconhece, mas porque Deus te escolheu. Se Ele te escolheu, você pode. Se Ele te escolheu, você é mais forte do que pensa. Não é o poder humano que te capacita, é a autoridade do céu sobre você. Quando Deus chama alguém para cumprir uma missão, a resposta imediata muitas vezes não é a aceitação, mas a resistência. Em Jeremias 1:6, vemos que o profeta, ainda jovem e inseguro, tenta resistir ao chamado de Deus. "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou uma criança." Jeremias apresenta sua incapacidade como desculpa. Ele se vê como pequeno, inexperiente e impreparado para a tarefa. E em muitos momentos, todos nós também fazemos isso. Como Jeremias, muitas pessoas hoje se sentem inadequadas para aquilo a que foram chamadas. O medo de não ser bom o suficiente ou de não ter as qualificações necessárias cria uma resistência interior. Como vou fazer isso se não tenho as ferramentas? Eu não sou suficiente para esse chamado. Esse é um obstáculo muito real, a autocrítica, que se torna uma prisão que nos impede de avançar. Hoje em dia, vivemos em um mundo que constantemente nos diz que devemos ser perfeitos, imbatíveis, preparados. Mas a verdade de Deus é que Ele não nos escolhe por nossa perfeição, mas pela sua graça e propósito. Quando Deus chama, Ele já sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E muitas vezes, Ele nos chama justamente na nossa fragilidade. Resistir ao chamado não é uma fraqueza, mas uma chance de aprender a confiar mais em Deus. Se você tem medo de não ser suficiente para o que Deus te chamou a fazer, saiba que Ele já te conhece. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas porque Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele já preparou tudo o que você precisa, mesmo que você não veja ainda. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Acredite, Ele estará com você em cada detalhe. Após a resistência de Jeremias ao chamado, Deus responde com uma palavra poderosa e cheia de confiança. Mas o Senhor me disse: "Não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás." Aqui Deus não só reafirma o chamado de Jeremias, mas também lhe dá uma garantia essencial: eu estarei com você. A presença de Deus não é apenas uma promessa, mas a garantia de que o chamado será cumprido, independentemente das dificuldades ou desafios.
A presença de Deus em nossa vida não garante uma jornada sem dificuldades, mas garante que Ele estará conosco em cada passo, nos capacitando a cumprir o chamado. Quando enfrentamos desafios, não estamos sozinhos. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos dá a coragem para seguir em frente. Você não precisa ter medo do que virá. Deus te chama, e Ele promete estar com você. Se você tem sentido medo ou insegurança em seguir o que Deus te pediu, lembre-se, a sua presença é tudo o que você precisa para cumprir seu chamado. Não importa o que o mundo diga. Se Deus é com você, não há obstáculo grande o suficiente para te impedir. Quando Jeremias expressa seu medo e insegurança diante do chamado, Deus não o deixa com uma simples orientação, mas oferece uma promessa vital. Mas o Senhor me disse: não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Jeremias 1:7. A garantia divina aqui não é apenas sobre a missão em si, mas sobre a presença constante de Deus na jornada. Jeremias não precisaria temer, pois Deus estava com ele. O sucesso do nosso chamado não depende de nossos recursos, habilidades ou experiência, mas da presença de Deus que nos capacita. Quando Deus chama, Ele nos dá tudo o que precisamos para cumprir a missão, começando com sua presença constante. Deus promete estar conosco não apenas em momentos de vitória, mas especialmente em tempos de dificuldades, quando mais precisamos de sua força. Quando o chamado é grande, a presença de Deus é ainda maior. A presença divina transforma nossa fraqueza em força. Se você tem se sentido sozinho ou incapaz, lembre-se, Deus não só te chamou, mas Ele estará com você. Ele não te manda para a missão sem te dar tudo o que você precisa. A presença de Deus é tudo o que você precisa para enfrentar qualquer desafio. Se você for, Ele irá com você em cada passo. Não há nada a temer quando Ele está ao seu lado. Quando Deus chama alguém para uma missão, Ele não apenas designa a tarefa, mas também fornece o que é necessário para cumpri-la. Em Jeremias 1:9, após Deus afirmar que estaria com Jeremias, Ele coloca suas palavras na boca do profeta. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Isso não significa apenas um simples toque de encorajamento, mas um ato poderoso de capacitação. Deus estava entregando a Jeremias as palavras que ele precisava para cumprir a missão que lhe foi dada. Não importa o quanto você se sinta incapaz ou sem recursos, Deus já te equipou com tudo o que você precisa. Ele colocou suas palavras em você, e essas palavras têm poder para transformar, para curar, para restaurar. Se você confiar na palavra que Deus te deu, você verá milagres acontecerem ao seu redor. O poder não está em você, mas na palavra de Deus que vive em você. Quando Deus chama alguém, a resposta não é opcional, mas uma responsabilidade. Deus não apenas envia Jeremias com uma missão, mas também espera que ele a cumpra. Em Jeremias 1:10, Deus diz: Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares e para plantares. Aqui Deus não só comissiona Jeremias, mas lhe dá um papel de grande responsabilidade. Jeremias tem a responsabilidade de obedecer a Deus e agir conforme a direção divina. Se Deus te chamou, Ele espera que você responda com obediência. Não importa o quão grande seja o desafio, a responsabilidade de obedecer é sua. Obedeça ao que Deus te pede, mesmo quando não entender completamente o porquê ou como. Lembre-se, Deus não pede o impossível. Ele só pede que você confie e seja obediente ao seu chamado. Em Jeremias 1:12, Deus afirma: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esta afirmação nos mostra um princípio essencial. Quando obedecemos ao chamado de Deus, Ele se compromete a cumprir sua promessa.
A confiança em Deus não é apenas uma atitude passiva, mas o resultado da obediência. Jeremias, ao obedecer ao chamado de Deus, pôde confiar que Deus estava vigiando e que suas promessas seriam cumpridas. Pai Celestial, obrigado por me chamar. Assim como chamaste Jeremias para um propósito divino, hoje reconheço que tu me escolheste desde o ventre e me capacitaste para a missão que colocaste diante de mim. Mesmo quando sinto medo e insegurança, confio em tua promessa de estar comigo em cada passo da jornada. Senhor, ajuda-me a confiar em tua palavra, sabendo que ela é a minha força e autoridade. Capacita-me com o teu espírito para que eu cumpra o chamado com coragem e obediência. Ensina-me a viver de acordo com o teu plano, confiando em ti para cumprir cada promessa. Que a tua presença seja minha segurança e que, ao obedecer, eu experimente o poder da confiança em ti. Sei que tu vigias sobre tua palavra e a cumprirás em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.